Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, o principal erro da doutrina protestante é acreditar que apenas a Bíblia é suficiente, como se a igreja fosse uma extensão da Bíblia, quando é exatamente o contrário. A Bíblia é que é uma extensão da igreja. Nunca podemos esquecer que a igreja veio antes da Bíblia. Vamos expor de forma sistemática a questão para que ela possa ser compreendida com bastante facilidade. Primeiro, vamos fazer isso fixando duas datas. No ano de 50 depois de Cristo, foi escrito o primeiro livro do Novo Testamento, que é a primeira carta de São Paulo apóstolo aos Tessalonicenses, uma carta que ele escreveu durante a sua segunda viagem missionária. É óbvio que todas as igrejas que existiam na época não tiveram acesso a esta carta, pois não havia internet, não havia rádio, não havia TV, não havia correios, ou seja, não havia nenhum meio de divulgação em massa. Então, guarde essa data. Ano 50 depois de Cristo foi escrito o primeiro livro do Novo Testamento. Já o cânon do Novo Testamento, ou seja, a compilação de todos os livros do Novo Testamento, só aconteceu entre os séculos 4 e 5. Nesse caso, dessa forma, antes dessa data, ninguém teve acesso ao Novo Testamento completo. Agora preste atenção a essas informações. No Evangelho de São Lucas, Jesus envia 72 discípulos de 2 em 2 para pregar a sua palavra. Mas que palavra eles iriam pregar se o primeiro livro do Novo Testamento só foi escrito 50 anos depois de Cristo e o cânon do Novo Testamento completo só foi concluído no 5º século? É evidente que eles foram pregar aquilo que eles tinham ouvido do próprio Senhor Jesus. Se eles dependessem de um texto escrito, aquela pregação nunca teria sido possível. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho a todo mundo, que livro eles levaram com eles? Se o primeiro livro do Novo Testamento só foi escrito no ano 50 depois de Cristo. É inequívoco, meus irmãos, que eles saíram pregando as palavras que eles tinham ouvido do próprio Jesus Cristo por tradição oral. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio e toda a família de Cornélio se converteu e foi batizada, que livro Pedro levou com ele se o primeiro livro do Novo Testamento só foi escrito no ano 50 depois de Cristo? Como o apóstolo Paulo cumprimenta a igreja de Tessalônica em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, se quando ele escreveu essa carta já havia uma igreja estabelecida naquele local, isso é, antes do primeiro livro do Novo Testamento ser escrito, já havia uma igreja fundada. É evidente que a igreja surgiu antes da Bíblia. É evidente que a Bíblia é produto da igreja, ou seja, a Bíblia surge a partir do trabalho da igreja, da pregação da igreja, e jamais a igreja que surge a partir da Bíblia. Compreendendo isso, é claro que precisamos entender que, tendo a Bíblia surgido a partir dos escritos dos apóstolos e outros discípulos que escreveram com base inclusive em relatos da tradição dos apóstolos, é preciso que haja um magistério com autoridade apostólica para interpretar essa Bíblia. Por que, meus irmãos, o meio protestante é essa baderna toda, essa confusão toda? Porque lhes falta o magistério apostólico. Lhes falta uma autoridade que interprete corretamente a Bíblia. Como no meio protestante qualquer um, no sentido mais amplo da palavra, pode interpretar a Bíblia, é por óbvio que haverá interpretações das mais absurdas e das mais mirabolantes de que se pode imaginar. Um interpreta que é o domingo, outro interpreta que é o sábado, um o milenarismo, outro o amilenarismo.
Um é pré, outro é meso, outro ainda é pós-tribulacionista. Um diz que Jesus é Deus, outro diz que Jesus é um homem, outro diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Um diz que o batismo deve ser para as crianças, outro diz que só para adultos. Um diz que o batismo deve ser por aspersão, outro diz que deve ser por imersão. Um é cessacionista, outro é pentecostal e assim por diante. É uma verdadeira Babilônia. Já na Santa Igreja, o magistério é responsável por guardar a fé e transmitir o depósito da fé, ou seja, o conteúdo da revelação divina, garantindo que a mensagem de Cristo chegue às futuras gerações de forma autêntica. Esse magistério é exercido pelo Papa, juntamente com os bispos em comunhão com ele, que possui autoridade para interpretar as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição, oferecendo uma leitura oficial e segura dos textos sagrados, além de manter aí intacta a unidade da fé, evitando com isso que a Igreja de Jesus se torne uma Babel, como se tornou o protestantismo. Dito isso, vamos para mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica. Hoje vou ler o relato da Alexandra sobre a conversão dela ao catolicismo. Ela falou: fui criada no catolicismo, mas na adolescência me converti ao protestantismo. Passei mais de 15 anos vivendo essa fé, estudando profundamente a Bíblia, mergulhada na teologia calvinista. Mas, por mais que eu buscasse, nunca consegui me sentir verdadeiramente em casa. Passei por igrejas mais modernas e também por conservadoras, como uma batista, e em todas senti o mesmo: idolatria disfarçada aos pastores, vaidade espiritual, brigas por holofotes, gente tentando provar superioridade com uma falsa santidade. Mesmo amando a palavra, algo me faltava. E o que mais me chocava era a forma como falavam de Nossa Senhora. Diziam que não odiavam, mas havia sim uma rejeição dura, fria, que eu não conseguia aceitar no coração. Faltava humildade, faltava caridade, faltava amor. Saí ferida, me sentindo indigna de Deus, cansada, como se tivesse perdida no caminho. E num momento de dor profunda, fiz uma oração sincera. Disse a Jesus que eu estava perdida, que precisava dele de verdade. E foi então que aconteceu. Foi Nossa Senhora que me envolveu. Comecei a lembrar da minha infância, das orações, das aulas de catequese, do terço. Nossa Senhora desatadora dos nós apareceu de novo na minha vida. São Bento também. Quando percebi, eu estava de volta à Santa Missa, estudando os sacramentos com o coração em paz. Hoje, eu entendo o que me faltava. O protestantismo me ensinou muito, mas faltava a caridade verdadeira e o amor encarnado. O catolicismo não é só doutrina, é abraço, é o céu que toca a terra, é onde a fé vira corpo, vira gesto, vira sacramento. E Maria não rouba o lugar de Jesus, ela leva até ele. Foi assim que ele me resgatou, pelas mãos da mãe. E então aconteceu. Eu senti que Nossa Senhora veio como uma mãe, ela me pegou nos braços e disse: filha, eu vou cuidar de você e eu vou te levar até o meu filho. Gente, eu fiquei emocionada de ler esse relato aqui da Alexandra. Muito obrigada, Alexandra, me tocou profundamente. Que com essas palavras, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, no nome de Jesus.